Marcelo, Milton e Maurício foram os irmãos mais conhecidos da história da arquitetura brasileira e, muito possivelmente, não existe um trio semelhante em outro país. Eles foram percussores da arquitetura moderna no Brasil. No início da década de 40, a marca MMM Roberto Arquitetos iniciava suas atividades no país. Inicialmente, Marcelo e Milton, que já em 1935 venceram o concurso da Associação Brasileira de Imprensa, e posteriormente, em 1941, com a inclusão do caçula dos irmãos ao escritório. Eles tinham estilos diferentes de trabalho. Marcelo, o primogênito, era quem definia o projeto, fazia o risco principal. Milton cuidava da apresentação e dos desenhos, e o caçula também projetava, ocupando-se com edifícios residenciais. Na metade da década de 30 do século passado, o Brasil vivia tempos de recessão política sob o comando de Getúlio Vargas, eleito indiretamente por voto do Congresso. Em 1937, um golpe de Estado fecha o Congresso, outorgando uma nova Constituição e pondo fim aos partidos políticos. A imagem do governante era de protetor dos pobres por ter organizado as leis trabalhistas e instituído o salário mínimo. É inegável que foi através do governo getulista que se promoveu a entrada do país nos tempos modernos. Neste momento, a arquitetura ganha grande destaque dentro das políticas do governo Vargas. Os arquitetos brasileiros conseguiram rapidamente entender e concretizar a visualidade moderna. Durante o período de 1935 a 1941, o escritório se chamava MM Roberto, pois apenas Marcelo e Milton trabalhavam. Em um segundo momento, Maurício se juntou aos dois irmãos. Isso deu origem à melhor fase deles, pois somaram suas forças. O período durou 12 anos, de 1941 a 1953, quando a morte precoce de Milton faz com que Marcelo e Maurício fiquem sozinhos. Na quarta e última fase dos Roberto, Maurício assume o escritório após a morte do primogênito em 1966. Ao todo, eles assinaram 187 projetos em 61 anos de história, sendo eles 30 edifícios residenciais. Desses, 21 estão localizados no Rio de Janeiro. Para o arquiteto João Calafate, todo ser humano deveria ter o direito de morar num apartamento dos irmãos Roberto. Para ele, é notória a preocupação com a qualidade do espaço arquitetônico, com a circulação, iluminação e ventilação cruzada. O escritório contou ainda com a participação de Márcio Roberto, filho de Maurício, formado pela UFRJ em 1968. A entrada dele marca também a mudança de atuação do escritório, que começou a fazer projetos urbanísticos. Hoje, o escritório é coordenado por Márcio e recebeu diversos prêmios, como o Prêmio Roberto Cláudio dos Santos, em 2004. Principais projetos. Associação Brasileira de Imprensa. O prédio da BI é referencial da arquitetura moderna brasileira, já que na década de 30 esboçava o conceito de funcionalidade. O edifício foi construído de maneira fiel ao que foi proposto, e técnicas pioneiras apresentadas por Le Corbusier foram empregadas no projeto. O grandioso edifício conta com um hall de entrada totalmente revestido por granito e os tetos dos escritórios confeccionados com fibras, pensando no isolamento acústico. No 9º andar, um espaço reservado para grandes festas e comemorações. Construído em 3 anos, o projeto é resultado de um concurso onde os irmãos Marcelo e Milton saíram vitoriosos. Pela primeira vez, um projeto no Brasil utilizou a técnica de Le Corbusier para o problema do excesso de luz. O brise soleil, que são persianas de concreto na fachada, além do uso de outras técnicas da arquitetura moderna, como estrutura independente, teto-jardim, fachada livre e plano livre. Aeroporto Santos Dumont. Considerado um dos maiores exemplos da arquitetura moderna brasileira, a estação de passageiros do aeroporto é projeto dos irmãos Roberto. A obra iniciou em 1938 e ficou parada durante a Segunda Guerra Mundial, só ficando pronta em 1945. O projeto foi um marco da arquitetura moderna, com pé direito duplo, o salão envidraçado permitia aos passageiros ver o pouso e a decolagem dos aviões, além da paisagem da Baía de Guanabara. O destaque do projeto fica por conta da grade de brise soleis. A estação central se organiza em uma planta regular estendida, disposta em uma área de 180 por 60 metros, orientadas no sentido norte e sul. O edifício apresenta pilares de seção circular que
medem 65 centímetros de diâmetro, dispostos de 5 em 5 metros no sentido da extensão da fachada. O edifício é composto por térreo, com local para embarque e desembarque de passageiros, mezaninos e 2 pavimentos superiores acomodando serviços técnicos do aeroporto e a sede da DAC, além de terraço. Edifício Anchieta. O prédio está localizado na esquina de uma das principais avenidas de São Paulo, a Avenida Paulista. O edifício foi construído em 1941 com amplo jardim frontal e atendeu a um novo conceito de moradia verticalizada. Projetado com princípios de funcionalidade e racionalidade da arquitetura moderna, contava com 2 modelos de apartamento, um simples e um duplex. O prédio foi pensado para abrigar funcionários do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários. Além dos apartamentos, o prédio conta com térreo, sobreloja e ainda um dos mais tradicionais restaurantes paulistas, o Bar Riviera. Hoje, o edifício passa por um processo de tombamento realizado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico. Ícone do modernismo, possui alguns dos principais traços, como pilotis, apartamento duplo e painéis de pastilhas coloridas. Centro de Mecanização do Banco do Brasil. O edifício é constituído por 8 caixas opacas, onde 6 delas, as mais altas, conformam os volumes predominantes da composição. Os fechamentos se dão através de planos em balanço, que são de argamassa armada e também gradil. São 4 linhas de pilares no sentido transversal e 10 no longitudinal. Algumas sutilezas se apresentam como deslocamento entre as caixas. O predomínio opaco dos volumes confere à edificação aspecto de monumentalidade. De longe se percebe a imponência dos volumes altos sobre os esbeltos pilares. O partido do projeto teve como premissa a flexibilização dos espaços através de uma estrutura mista de concreto e aço. Mas por diversas razões até hoje desconhecidas, o prédio construído se afasta bastante do projeto original, uma vez que a execução ficou destinada a arquitetos locais. Edifícios seguradoras. O ponto principal do projeto é a curva sinuosa que marca a esquina, com painéis de pastilha de Paulo Werneck, responsável pela introdução de pastilhas cerâmicas no Brasil. Os brises de madeira, montados na estrutura de concreto, hoje já não fazem parte do prédio, que foi muito desfigurado.